Olha, que avaliação a senhora faz dessa sessão? A senhora considerou que foi desrespeitada como foi no Senado? Porque de alguma forma usaram palavras muito pesadas também, né? Bem, eu considero que eu trouxe as informações que me foram pedidas, da mesma forma que eu fiz quando estive no Senado. Havia um requerimento dizendo que havia uma preocupação em relação ao aumento do desmatamento, e eu trouxe o dado de que o desmatamento nos 2 primeiros anos do governo do presidente Lula, no caso da Amazônia, caiu cerca de 46% e caiu 32% em todo o país. Que nós identificamos uma tendência de alta em maio, mas que medidas foram tomadas e já tivemos uma queda de novo do desmatamento altamente relevante, graças às medidas que nós tomamos. E como nós mesmos criamos a metodologia para que o desmatamento feito em área com floresta, seja por incêndio ou por garimpo, seja contabilizado, nós mostramos que o ano passado, em função dos extremos climáticos, pela primeira vez nós temos mais área considerada desmatada por incêndios do que por corte raso. Todas as explicações foram dadas, inclusive mostrando de que o governo trabalha não só na agenda de comando e controle, mas que trabalha na agenda do desenvolvimento sustentável. São mais de 700 milhões para os municípios que mais desmatam, inclusive para fazer regularização fundiária, aonde pode ser regularizado. De que nós estamos com programas como Floresta Produtiva dentro dos assentamentos rurais, de que nós, junto com o Ministério da Fazenda, captamos recursos para fazer restauração de área degradada, para disponibilizar para a produção, e de que o governo está fazendo o dever de casa. Obviamente que aqueles que se colocam do lado dos 2% que cometem as contravenções não ficam satisfeitos. Eu tenho que olhar para os 98% que estão se esforçando para que o Brasil ocupe o lugar que merece ocupar. Ministra, mas o presidente da comissão no final acusou o Ministério e o IBAMA de ser uma indústria da multa, de perseguir os produtores, e até houve um pouco de desrespeito em relação à senhora pelo presidente da casa, no caso da comissão. Como é que a senhora avalia que a comissão, a forma que a senhora foi tratada na comissão, tendo em vista o presidente que também não a respeitou de certa forma? Olha, isso não foi a primeira vez que aconteceu nessa comissão, e eu não sou a única. O ministro Fernando Haddad já foi desrespeitado, a ministra Soninha Guajajara, a ministra Anísia Trindade. Todos nós que não defendemos a agenda autoritária, negacionista, que não reconhece a mudança do clima, somos desrespeitados. Aqueles que querem aumentar impostos para que os ricos paguem mais um pouco, para que os pobres possam ter algum ganho, fazem o que fizeram quando o ministro Haddad veio. O desrespeito, às vezes, é a única coisa que as pessoas que não conhecem o respeito são capazes de oferecer. Eu, graças a Deus, participei do debate, trazendo as informações e contribuindo para que a gente possa ajudar, inclusive, aqueles que estão querendo dar um tiro no pé. O desmatamento caiu e, no caso do Pantanal, por exemplo, nós tivemos uma queda de mais de 77%. Isso é graças a trabalho, muito trabalho. Obviamente que isso incomoda, porque nós tivemos 4 anos de apagão. Mas nós vamos continuar fazendo o trabalho, temos compromisso de desmatamento zero, já conseguimos dar os primeiros passos, estamos diante de um desafio maior agora, porque as primeiras quedas, elas já aconteceram, agora nós temos que bater o nosso próprio recorde a cada ano. E temos muita consciência disso. Por isso que o Fundo Amazônia já colocou recursos para os governos estaduais fortalecer os corpos de bombeiro. Por isso que o Fundo Amazônia colocou cerca de 825 milhões de reais para o IBAMA se fortalecer. Por isso que nós aumentamos
os brigadistas, em mais de 4.000 brigadistas. Por isso que fizemos uma lei para diminuir o interstício, e o presidente Lula fez uma medida provisória para permitir que aviões estrangeiros, caso seja necessário vir nos ajudar, possam vir. Todo esse trabalho é um trabalho de quem entende da agenda, tem compromisso com a agenda e que não vai ceder em hipótese alguma a qualquer tentativa de intimidação. Existe uma régua e a medida é pelo caminho de cima, não é pelo caminho de baixo. Ministra, a COP30, por favor. Ministra, foi registrado um aumento dos hectares perdidos no ano passado e a senhora falou que isso se deve ao extremo climático. O que tem sido feito, então, para melhorar essa situação? Foram tomadas uma série de medidas, como eu acabei de falar. Aumentamos o número de brigadistas, são mais de 4.000. Aumentamos o número de aeronaves, de veículos para fazer o combate. Aumentamos, inclusive, o apoio aos governos dos estados. Já estamos implementando a lei do manejo integrado do fogo, inúmeras reuniões com prefeituras, com governos estaduais, com o corpo de bombeiros, que está sendo feito, e continuamos andando nos 2 trilhos, porque uma das formas de combater os incêndios é não aumentar o desmatamento. Imagina se não tivesse uma queda de desmatamento em 2024 de quase 46%. A situação seria incomparavelmente pior. Imagina se o presidente Lula não tivesse feito várias medidas, vários créditos extraordinários para que a gente pudesse ter algo em torno de 1,5 bilhão para combater os incêndios. E o trabalho todo que vem sendo feito nas operações de fiscalização. E aí tem toda aí uma contradição. As pessoas aparentemente falam que estão preocupadas com os incêndios e com os desmatamentos, mas vamos verificar a quantidade de emendas que foram colocadas para combater incêndio e desmatamento. As pessoas falam que estão preocupadas em proteger a Amazônia, no entanto estão reclamando do trabalho que o IBAMA faz de retirada de gado de forma criminosa dentro de unidade de conservação de terra indígena e das florestas nacionais. Agora, ministra, a senhora acha que na COP30, por favor... A questão da redução dos incêndios, mas igual, teve um estudo do MAP Biomas, algo assim, posso ver aqui no celular, mas que mostrou que, por exemplo, 70% da área que já tinha sido atingida por queimadas voltaram a ser queimadas novamente, ou seja, tem 70% aí de áreas que são recorrentemente queimadas. O que está sendo feito pelo Ministério, de fato, para conter a questão dos incêndios, considerando, inclusive, a chegada da época das secas, que é o período mais ruim, né? Ministro, na verdade, tudo que eu acabei de falar. Aumento dos brigadistas, são mais de 4.000, aumento dos recursos financeiros, aumento das operações de fiscalização, o trabalho em parceria com os governos estaduais e com os municípios, o programa que foi feito com os 81 municípios que mais desmatam, com mais de 700 milhões, para que eles ajudem também nessa tarefa, os 45 milhões que foram destinados para os estados fortalecer corpo de bombeiro, todo o trabalho que está sendo feito pelo IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal, a PRF, o pessoal nosso da FUNAI, é uma verdadeira força-tarefa, caminhando em 2 trilhos. É o trilho do combate às irregularidades e o trilho do incentivo às atividades produtivas sustentáveis. A gente não vai ver um cenário como a gente viu nos últimos anos, de alta de incêndios. O que a gente pode... Claro que não tem como mas assim, com essas ações vocês prevêem uma redução? Graças à ciência, nós estamos trabalhando com os dados que a meteorologia nos traz. Estamos tentando ser ao máximo preventivos. Mas vocês puderam ver o que aconteceu no Canadá, vocês puderam ver o que aconteceu em Portugal. Vocês acham que um país como os Estados Unidos é falta de tecnologia que incendiou a casa das pessoas, inclusive das mais ricas, não é, que viram suas casas pegar fogo? Isso é o problema dos extremos climáticos que precisam ser tratados dentro também do trilho da ação
de mitigação do CO2, alinhada com não ultrapassar 1,5 de temperatura, viabilizar 1,3 trilhão para ajudar os países em desenvolvimento, e o Brasil está trabalhando uma proposta de um fundo global para pagar por floresta protegida, o TFFF. Se nós conseguimos, como já conseguimos, a Alemanha, o Reino Unido, a Noruega aportando recursos, nós vamos captar recursos para termos algo em torno de 4 bilhão por mês de dólar, por ano de dólares, só para destinar a países detentores de área com floresta que estão sendo preservadas. E acabamos agora de falar que nós queremos criar inclusive um incentivo para aqueles produtores que têm excesso de reserva legal. É uma forma de sair da agenda, de premiar para parar de desmatar e premiar também aqueles que não desmataram. Obrigada.